À medida que as civilizações humanas floresceram, o mesmo ocorreu com várias doenças infecciosas. Um grande número de pessoas que vivem próximas umas das outras e também com animais, geralmente com falta de saneamento e nutrição adequada, forneceu vários criadouros para doenças. E novas rotas comerciais no exterior espalharam as novas infecções por toda a parte, criando as primeiras pandemias globais. Quanto mais os humanos se tornaram civilizados, construindo grandes cidades e forjando rotas comerciais para se conectar uns com os outros e também travando várias guerras por causa disso, muito mais pandemias acabaram acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre algumas das piores pandemias que aconteceram no mundo. Olá meus amigos, eu sou Júnior Lutero de Alcântara, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de algumas pandemias que aconteceram e que foram terríveis, mas que graças a Deus foram controladas. O intuito desse vídeo é também te lembrar de que já passamos situações muito ruins como espécie humana e que com certeza, se Deus quiser, nós vamos vencer essa. Antes eu quero convidar você a se tornar inscrito do canal, se você gostar do conteúdo, e ativar o sininho. Não espere o YouTube te notificar. Venha todos os dias conferir, tá? Comenta aí também que quando você comenta, quando você interage, o YouTube começa a recomendar os vídeos para você. Bom, vamos começar com uma doença que aconteceu na cidade de Atenas em 430 a.C., a febre tifoide. A primeira pandemia registrada realmente aconteceu no período de uma guerra que houve ali naquelas proximidades. Depois que a doença passou pela Líbia, Etiópia e Egito, atravessou as muralhas de Atenas quando os espartanos a cercaram. Cerca de 2/3 da população morreu naquela região. Os sintomas incluíram febre, sede, garganta e língua cheia de sangues. A pele também ficava vermelha e também com várias lesões. A doença foi chamada de febre tifoide e ela praticamente enfraqueceu os atenienses, o que causou aí a sua derrota para os espartanos. E em 165 d.C. tivemos a praga de Antonine. A peste de Antoniano foi possivelmente um aparecimento precoce da varíola que começou com os hunos, que passaram para os romanos e em seguida as tropas que retornaram acabaram espalhando a doença por todo o Império Romano. Os sintomas incluíam febre, dor de garganta, diarreia e se o paciente vivesse o suficiente para contar a história, ele ficava repleto de feridas assim com pus. Essa praga continuou até 180 d.C., reivindicando o imperador Marco Aurélio como uma de suas vítimas. Em 250 d.C. tivemos a praga cipriota. Nomeada após a primeira vítima conhecida, o bispo cristão de Cartago provocou diarreia, vômitos, úlceras na garganta das pessoas, febre e as mãos e os pés gangrenosos, ou seja, apodrecendo enquanto você estava vivo. Possivelmente começando na Etiópia, passou pelo norte da África, entrou em Roma e depois no Egito e também no norte. Houve surtos recorrentes nos 3 séculos seguintes. Depois nós vamos para a praga Justiniano. Bom, essa doença praticamente afetou muitas pessoas. 3 das epidemias mais mortais da história registradas foram causadas por uma única bactéria chamada Yersinia pestis, uma infecção fatal também conhecida apenas como peste. A praga dizimou Constantinopla e se espalhou como fogo pela Europa, Ásia, norte da África e Arábia, matando cerca de 30 a 50 milhões de pessoas, talvez metade da população mundial, segundo alguns pesquisadores. E agora vamos para a famosa peste negra. A invenção da quarentena começou mais ou menos aqui. Bom, a praga nunca desapareceu e quando voltou 800 anos depois, matou como um abandono imprudente. A peste negra, que atingiu a Europa em 1347, matou 200 milhões de pessoas em apenas 4 anos. Quase que a população do Brasil.
Quanto a como parar a doença, as pessoas ainda não tinham conhecimento científico de contágio, não sabiam como tratar, mas sabiam que isso tinha algo a ver com a proximidade. E foi assim que os oficiais, com uma visão de futuro da cidade portuária, controlaram a cidade de Veneza, principalmente os portos, e decidiram manter os marinheiros recém-chegados em isolamento até que pudessem provar que não estavam doentes. A princípio, os marinheiros que chegavam tinham que ficar nos navios durante 30 dias, tá? Para mostrarem que não estavam doentes. Mas com o passar do tempo, os venezianos aumentaram o isolamento forçado para 40 dias, ou chamando de quarantino. Daí vem a origem da palavra quarentena e o início de sua prática no mundo ocidental. Em 1492, nós tivemos a troca colombiana. Após a chegada dos espanhóis ao Caribe, doenças como varíola, sarampo e peste bubônica foram transmitidas às populações nativas pelos europeus. Sem exposição prévia, essas doenças devastaram os povos indígenas com até 90% de mortes nos continentes Norte e Sul. Em 1520, o Império Azteca foi destruído por uma infecção por varíola trazida também por escravos africanos. A Grande Praga de Londres. Londres nunca teve uma pausa depois da peste negra. A praga ressurge aproximadamente a cada 20 anos. De 1348 a 1665, 40 surtos em 300 anos aconteceu na localidade. No início de 1500, a Inglaterra impôs as primeiras leis para separar e isolar os doentes. Casas atingidas pela peste foram marcadas com um fardo de feno amarrado a um poste que ficava do lado de fora. Se você tivesse sido infectado ou infectado membros da sua família, tinha que carregar um poste branco quando saía em público. Acredita-se que gatos e cães carregavam a doença, então houve um massacre de centenas de milhares de animais naquela época. A Grande Praga de 1665 foi o último de um dos piores surtos do século, matando cerca de 100 mil londrinos em apenas 7 meses. Todo o entretenimento público foi proibido e as vítimas foram fechadas à força em suas casas para impedir a propagação da doença. Cruzes vermelhas foram pintadas em suas portas, juntamente com um pedido de perdão. Bom, agora vamos falar da varíola, uma doença europeia que acabou devastando o Novo Mundo. A varíola foi epidêmica na Europa, Ásia e também na Arábia durante séculos, uma ameaça persistente que matou 3 a cada 10 pessoas infectadas e deixou o resto com cicatrizes extremamente terríveis. Os povos indígenas que viviam no México e também nos Estados Unidos tinham zero imunidade natural para combater a varíola. Não houve uma matança na história da humanidade para coincidir com o que aconteceu nas Américas. Cerca de 90 a 95% da população indígena acabou morrendo mais por doenças do que com guerras. Bom, em 1889 tivemos a gripe russa. A primeira pandemia de gripe significativa começou na Sibéria e no Cazaquistão. Viajou para Moscou e chegou até a Finlândia e depois a Polônia, onde se mudou para o resto da Europa. No ano seguinte, cruzou o oceano para a América do Norte e África. E no final de 1890, cerca de 360 mil pessoas haviam morrido por causa disso. Bom, vamos falar agora da cólera. Houve um surto de cólera terrível. Bom, no início e meados do século XIX, a cólera arrasou a Inglaterra, matando dezenas de milhares de pessoas. A teoria científica predominante da época dizia que a doença era transmitida pelo ar sujo, mas um médico britânico chamado John Snow suspeitava de que a doença misteriosa que matou suas vítimas poucos dias depois após os primeiros sintomas estivesse escondido na água potável, quer dizer, certamente potável de Londres. Snow agia como Sherlock Holmes, mas no âmbito científico, investigando registros de hospitais e relatórios de necrotérios para rastrear a localização precisa de surtos mortais. O trabalho de Snow não curou a cólera do dia para a noite, mas acabou levando a um esforço global
para melhorar o saneamento urbano e proteger a água potável da contaminação. Em 1918 tivemos a famosa gripe espanhola. A gripe aviária que resultou em 50 milhões de mortes em todo o mundo. A gripe de 1918 foi observada pela primeira vez na Europa, nos Estados Unidos e em parte da Ásia, antes de se espalhar rapidamente pelo mundo. Na época não havia medicamentos ou vacinas eficazes para tratar essa doença mortífera. Mas a ameaça da gripe desapareceu no verão de 1919, quando a maioria dos infectados desenvolveu imunidade ou simplesmente morreram. Em 1957 tivemos a gripe asiática, começando em Hong Kong e se espalhando pela China e acabou chegando nos Estados Unidos. A gripe asiática se espalhou pela Inglaterra também, onde durante 6 meses 14 mil pessoas morreram. Uma segunda onda acabou ocorrendo no início de 1958, causando um total estimado de 1 milhão de mortes em todo o mundo, com 116 mil mortes apenas nos Estados Unidos.